Continuando aqui o nosso estudo sobre convênios, vamos nesta aula traçar as diferenças existentes entre contratos e convênios. Inicialmente, vamos aqui fazer uma breve definição sobre contratos, nos valendo da definição que nos é dada pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Este professor conceitua contrato como sendo um acordo de vontades firmado livremente pelas partes para criar obrigações e direitos recíprocos. Ele diz que todo contrato vem pressupor capacidade jurídica das partes, objeto lícito e forma prescrita ou não vedada em lei. Vista essa definição geral sobre contratos, vamos definir agora o que são contratos administrativos. Bem, contratos administrativos, numa primeira noção, diz que a administração pública também pode se valer dos contratos para alcançar seus objetivos. Assim, nós vamos encontrar duas modalidades de contratos. A primeira, contratos de direito privado na administração. A segunda, contratos administrativos. Na primeira modalidade, os contratos são firmados pela administração pública e são regidos por normas de direito privado. Exemplo, locação de um imóvel pela administração pública para que ela possa instalar uma repartição pública. Outro exemplo, contrato de seguro de um imóvel público e também posso citar como último exemplo a compra e venda de um imóvel. Na segunda modalidade, vamos nos socorrer também da lição do professor Bandeira de Mello. Ele diz que os contratos administrativos são um tipo de avença travada entre a administração e terceiros, na qual, por força de lei, de cláusulas pactuadas ou tipo de objeto, a permanência do vínculo e as condições pré-estabelecidas assujeitam-se a imposições de interesse público, ressalvados os interesses patrimoniais do contratante privado. Então, diante dessa definição, nós temos que esses contratos administrativos são firmados pela administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que agindo nessa qualidade, têm por fim a consecução de fins públicos, sendo regidos por normas de direito público. Continuando ainda com o ensinamento do professor Bandeira de Mello, nós temos que a supremacia do ente público frente à pessoa privada só será possível mediante um dispositivo presente no ordenamento jurídico, ou seja, mediante lei. Então, a doutrina ela se posiciona no sentido de que os contratos administrativos serão relações convencionais que, por força de lei, de cláusulas contratuais ou do objeto da relação jurídica, venham colocar a administração pública dotada de prerrogativas na consecução do interesse público. Essa é a definição de contratos administrativos. E quais as diferenças, então, entre contratos administrativos e convênios? Vamos ver aqui uma distinção bem básica. Contrato vem a diferir do convênio pela presença de duas ou mais partes que possuem pretensões diversas. Quais pretensões? Uma quer a prestação do serviço, a compra de alguma coisa, a realização de obra, a locação de um bem, por exemplo, e a outra parte exige uma contraprestação nessa relação, que pode ser uma remuneração ou até mesmo uma vantagem. Já nos convênios, os partícipes têm as mesmas pretensões. O que vai variar é a cooperação entre eles, de acordo com as possibilidades de cada um, para que haja a realização de um objeto comum, o que vai caracterizar uma associação cooperativa. Mas a principal diferença entre esses dois institutos vai encontrar-se na ausência de reciprocidade e também na contraposição de vontade, que são os dois elementos básicos do contrato. Nos convênios, o que temos é a presença de uma convergência de interesses em prol
do objetivo comum e, devido a essa ausência de vínculo contratual, a consequência será a ausência de uma penalidade no caso de saída de algum partícipe. Porque o mesmo só é responsável pelo que já se obrigou voluntariamente, inexistindo qualquer possibilidade de sanção. O convênio, ele busca a persecução de objetivos institucionais comuns. E esses objetivos podem se materializar de várias formas. Quer ver um exemplo? Realização de um estudo para execução de um projeto. É um dos objetivos. Outro ponto importante aqui a ser destacado é que o resultado esperado pelos conveniados também é comum nos convênios, pois, como não temos partes, o que vai existir é uma soma de vontades que vão atuar para buscar o alcance de objetivos e interesses comuns. Vamos frisar aqui que no contrato as vontades são antagônicas e se compõem para formar uma vontade contratual. Corroborando o que acabamos de falar, o professor Eli Lopes Meirelles diz que convênio é acordo, mas não é contrato. Né? Vamos destacar também aqui entre as diferenças existentes entre convênio e contrato, a principal delas, ou uma das principais também, é que no convênio não existe remuneração dos partícipes. Isto porque as verbas que são repassadas a esses partícipes não têm a natureza de preço ou de remuneração. Esse dinheiro que é utilizado no convênio tem a natureza de dinheiro público. E por ter essa natureza, o convênio vai estar sujeito ao controle financeiro, orçamentário, que está previsto no artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal de 88. Um outro traço característico da cooperação associativa ou convênios, conforme vocês queiram, é a liberdade de ingresso e retirada dos partícipes do convênio, que nós já vimos, né? Resumindo então essa aula, eu posso dizer para vocês que, primeiro, no convênio pode ser partícipe tanto o ente público quanto o ente privado, sendo que necessariamente um desses partícipes terá que ser entidade pública. Segundo, o objeto do convênio não é lucro, o que não quer dizer que as atividades envolvidas nesta relação não possam ser lucrativas. Terceiro, convênio é ajuste, não é contrato, porque os partícipes têm interesses comuns e coincidentes. Quarto, convênio não é delegação de serviço público. Na próxima aula, nós vamos ver alguns pontos importantes sobre convênios. Até!